Boa noite a todos. Bem-vindos ao canal Evangelho e Vida. É com grande satisfação, muita alegria em nossos corações que vamos dar continuidade às nossas reflexões semanais. Meus amigos, vamos neste momento agradecer a Deus, agradecer estas presenças amigas, aos nossos anjos da guarda, guias e protetores espirituais, que nos assistam neste momento, guardando os nossos lares, amparando e abençoando todos aqueles que aqui se encontram, encarnados e desencarnados, abençoando todos os lares aqui representados. Que assim seja. Companheiros, hoje nós vamos dar prosseguimento ao nosso trabalho de reflexão, mas com uma proposta bastante audaciosa. Algo que nos chamou muito a atenção e que eu peço de todos vocês a atenção dispensada na noite de hoje. Os cuidados que nós vamos tomar daqui por diante, no momento em que estaremos mais uma vez relembrando a responsabilidade dos nossos atos, a responsabilidade dos nossos pensamentos, a responsabilidade daquilo que nós trocamos na vida social. E para iniciar o trabalhozinho da noite de hoje, que é um estudo de caso, nós vamos começar nos referindo à questão dos pensamentos. Então, o poder das trevas é apenas uma pequena história que vai ilustrar o trabalho da noite de hoje. Então, pensemos na influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Vocês dirão, mas quem diz? Quem já morreu se comunica? Existe alguém que pode se comunicar de forma oculta quando nós estamos acostumados à comunicação mais ostensiva, verbal, escrita, sempre presentificada em nossas vidas, e na maioria das vezes nós não damos atenção a essa comunicação. Nós não percebemos o que está ali de forma subliminar, nas palavras que nos chegam, nos pensamentos que nos chegam, nas ideias que nos chegam, a ponto de nós ficarmos muitas vezes confundidos. Então, olha bem, eu fui lá no livro da Filosofia Espírita, na questão 459. O professor Hippolyte Léon Denisard faz um desafio. Então, ele pergunta aos espíritos, à equipe do Consolador: influi os espíritos em nossos pensamentos e atos? Olha aí. E o que responderam? Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Aí vocês podem até pensar, poxa vida, então nós não pensamos? Nós somos guiados? Nós não temos vontade própria? Bem, não é por aí. A questão é desafiadora, bastante instigante. E vale a pena a gente considerar aqui como é que nós vamos lidar com estas situações, não é? Vamos trabalhar aqui os pormenores para ver como é que a gente chega lá. Como é que nós vamos lidar? Então, nós colocamos em primeira linha aqui a comunicação, a influência propriamente dita, os mecanismos de influenciação e os recursos terapêuticos. Olha, como é que se dá geralmente a comunicação entre espíritos? A gente vê singularmente, aí geralmente, nas casas, nas instituições, que se fala em psicofonia, em psicografia, em pictografia, ou seja, nas mais variadas expressões objetivas.
E isto se dá nos dois planos, como também no plano dos encarnados. Aqui vale não só para quem já desencarnou, não é essa a questão. A questão é o nosso pensamento e a forma como nós nos comunicamos e como nós estamos aceitando essas ideias, sem elaborá-las, sem avaliá-las. E quando nós vemos, estamos sendo levados, muitas vezes, e na maioria das vezes, como diz lá a questão 459, a ponto de sermos dirigidos por essas ideias. Então, o que é que nós observamos? As pessoas nos influenciam, porque elas têm ideias, elas têm pensamentos, e elas trazem as suas ideias, e elas colocam as suas ideias. E nós precisamos o que? Respeitar as ideias, os pensamentos do outro, assim como também escolher os nossos pensamentos. Decidir sobre como nós vamos nos comunicar para melhor guiar as nossas vidas. Então é muito interessante, viu? Mas hoje nós não vamos lidar com a comunicação ostensiva. Nós vamos hoje nos deter apenas com a influência oculta em nossos pensamentos e atos. Essa influência oculta não se dá só no mundo espiritual. Embora a gente vá aqui colocar muito mais adiante como é que se dá essa percepção no mundo espiritual, ou seja, na outra dimensão. Na dimensão que não é a dimensão da matéria em que nós vivemos. Então, como é que nós vamos perceber essa influência? Nós vamos perceber pela influência, digo, que esses espíritos exercem sobre cada um de nós. Muitas vezes a gente não está percebendo, está sendo influenciado e não está se dando conta. Então, nos deteremos agora, como nós dissemos, nessa questão. E nós vamos chamar a atenção para um item, um trecho que nós colocamos a semana passada, antepassada, sobre a questão da transmissão do pensamento. Isso aqui é fato importante em nossas vidas, que a gente perceba e se reconheça como espírito que vivemos neste mar, neste oceano de energia cósmica, nesse éter divino. Vamos ver o que é que acontece, viu? Para a gente começar e entender melhor estas relações. Transmissão do pensamento. É preciso imaginar, diz lá no Evangelho, todos os seres encarnados e desencarnados mergulhados no fluido universal, que ocupa todo o espaço, do qual nos achamos envolvidos pela atmosfera aqui na Terra. Esse fluido recebe um impulso da vossa vontade. Preste atenção, a transmissão do pensamento. E ele é o veículo, como o ar é o veículo do som. Com uma diferença, as vibrações do ar são limitadas. Aqui é uma liçãozinha de física, não é isso? As leis físicas. Ao passo que as do fluido universal se estendem ao infinito. Portanto, quando o pensamento... Observe, prestem bem atenção. Eu gostaria que vocês prestassem bem atenção mesmo no que nós vamos colocar aqui. Quando o pensamento é dirigido a um ser qualquer na Terra ou espaço, de encarnado para desencarnado, ou desencarnado para encarnado, aqui estamos falando no plano oculto, uma corrente de fluidos se estabelece entre um e outro, transmitindo o pensamento entre eles, como o ar transmite o som. É interessante, não é? É muito interessante que mesmo se a gente entender da questão, a gente leve a sério. Está acontecendo. Quando eu penso em alguém, eu já não estou mais aqui, eu já estou lá, junto com este alguém. E eu emito ondas mentais, que não são sonoras, mas são ondas mentais invisíveis, que vão ser levadas pelo fluido que vai veicular o meu pensamento ao infinito,
de forma ilimitada. Olha que beleza. Então, o fluido, o que é o fluido universal? É a energia cósmica. O fluido é um nome antigo, mas a gente chama energia, que preenche todo o espaço universal e que compõe todos os corpos. Olha a importância. Transformando-se gradualmente para ter a ação em que se deve manifestar: animal, vegetal, mineral e gasoso. Os diversos estados da matéria. Então, veja bem, nós estamos observando a importância de pensar. Todo mundo pensa? Pensa. Todo mundo pensa. Todos os seres humanos pensam. Pensam, sentem e agem. Então, este fluido é importante observar, que este fluido em que estamos mergulhados, ele é a base que vai dar origem a todas as coisas. Então, nós podemos dizer que tudo é pensamento? Podemos dizer que tudo é pensamento, tudo é vibração, tudo é ressonância. Vamos ficar atentos para que a gente mergulhe neste mar de ondas mentais, para que a gente sobreviva entre essas ideias de vivos e mortos, com dignidade de escolher o nosso próprio caminho, de escolher as nossas melhores ideias. É claro que a gente vai ser influenciado, que nós vamos receber e trocar com várias pessoas, que ninguém é sozinho, que ninguém aprende sozinho. Mas nós somos responsáveis por aquilo que nós escolhemos. E aí, sobre esta questão de ser induzido ou influenciado, é preciso que a gente tome bastante cuidado. Bastante cuidado. Sim, somos muitas vezes induzidos, mas nós temos a liberdade de escolher, de dizer sim, de dizer não, de estabelecer limites a estas intervenções invasivas que nos chegam. Não sabemos muitas vezes de onde, mas é bastante conferir e analisar. Então, veja bem, é importante que a gente coloque aqui também outro item. A energia ou este fluido, que essa energia, ela é neutra. Vocês já observaram? Todo mundo aqui que estuda um pouquinho de física sabe. A energia é neutra. Nós é que vamos dar qualidades a esses fluidos, conforme a natureza dos nossos pensamentos. Novamente, nossos pensamentos criando, através do elemento universal, da energia cósmica. Olha que força! Olha que força ter esse pensamento. Você nem precisa nem saber e está criando. E está criando. Agora, vamos ver o que é que nós estamos criando, o que é que nós estamos trocando. Né? Então, a quantidade ou percentual dos pensamentos desse ambiente, quer dizer, é a ideia dominante. Vamos ver aqui isso. Se eu estou num ambiente, vamos sair desse fluido grande, desse universo, vamos voltar aqui para dentro dos nossos lares. O ambiente dos nossos lares, ele tem a natureza dos nossos pensamentos. Eles guardam a natureza das nossas ideias, das nossas ações. Como falamos, como agimos, como nos reportamos uns com os outros. Então, este nosso ambiente está cheio da matéria energética, com a qualidade dos nossos pensamentos. Perceberam a importância do evangelho no lar, da conduta segura dentro do lar, do respeito, da fraternidade, porque é aqui no lar onde nós refazemos as nossas energias. E é importante que neste ambiente abençoado, de qualidade espiritual, seja preservado com o respeito, com o carinho que ele merece. Aqui nós recebemos os espíritos que vêm nos acompanhar na nossa reencarnação. Então, observemos então a importância de nós vivermos rodeados de energias
e na maioria das vezes de formas, pensamentos, que muitas vezes esses pensamentos tomam formas e são utilizados também. Então vamos ver. Então nós irradiamos constantemente, para a gente sintetizar, matéria mental. Esse teor dessa vibração é que vai qualificar esse fluido. É o que nós acabamos de dizer. Então esta energia que eu emito, veja bem, ela é que é o veículo do pensamento. Esta energia que vai transportar as nossas ideias, sejam elas boas ou más. E o que é que ocorre? Vocês poderiam perguntar, Vani, o que é que ocorre quando a gente faz a prece, a gente não sabe, não pensa em ninguém, dirige para os hospitais, dirige para tantos lugares de sofrimento? O que ocorre é que a onda vai. E quem vai receber é quem estiver em sintonia vibratória com a sua onda mental. Olha que beleza! Isso é que é fraternidade universal. Isso é que é lei divina, compassiva, boa e misericordiosa, e que é estendida para todas as criaturas, sem distinção de cor, de raça, de religião, de cultura, de status social. Todos nós podemos criar e nos transformarmos a cada dia em seres co-criadores no plano menor. Ainda como seres evoluídos, mas vamos criar. Então vamos ver. Essa permuta vibratória ela é muito importante. Então, todos os nossos pensamentos são irradiados, nós já vimos aqui, e nós recebemos esses estímulos. Só que nós podemos dizer, mas aí eu fui tentado. Preste bem atenção. A tentação não é do ser que se comunica. A tentação é nossa. A tentação está dentro de nós. Por que ela está em nós? Porque nós só seremos tentados, observe, em nossas fraquezas, olha bem, nossas fraquezas, em nossas vulnerabilidades, em nossas fragilidades. Vocês já observaram que ninguém é tentado naquilo que é forte? Vocês já viram alguém tentar um corajoso, um homem forte, alguém decidido? É sempre um pusilânime, um fraco ou enfraquecido na sorte. E todas essas tentações estão dentro de nós, como condicionamentos que ainda não foram trabalhados, que ainda não foram dissolvidos. Os nossos desejos, não é isso? Nosso desejo central. Então ninguém vem e diz, não, eu vou visar fulano ou beltrano. Vem por uma rede, uma onda de atração muito natural. Então nós vamos observar o seguinte. E o que é que ocorre? Quando nós aceitamos por quê? Porque estamos em conivência. Porque necessitamos ainda dessa onda. Esta onda mental, essa energia, vai se potencializar. Se é raiva, se é ódio, rancor, será potencializado em nós. Com as energias de rancor que estão em nós, que ainda não foram dissolvidas. Se amor, amizade, carinho, da mesma forma, serão potencializadas neste mesmo amor, nesta mesma onda de carinho. Olha que não há injustiça, meus amigos, não há injustiça. Então, uma coisa agora eu vou chamar a atenção para vocês. O que é que ocorre quando nós não vemos? E aqueles que estão desencarnados veem, percebem. Aí é que está a sutileza. No mundo espiritual, nós não nos comunicamos através da palavra. Não sei se vocês já perceberam isso. Ou quando sonham, ou quando se desdobram, né? Não, então nós vamos ser percebidos através dessa nossa onda mental.
dessa nossa frequência. Então, os espíritos, eles vão perceber quem somos, o que pensamos, através desta nossa frequência vibratória, dessa nossa energia, desse campo de forças, e o que nós chamamos dessa psicosfera, que muitas vezes está lá desenhada, porque o perispírito, ele fotografa. Quem quiser vai ler lá, né, na filosofia espírita, fotografia do pensamento. É no campo perispiritual, está tudo lá, guardadinho, armazenado, né? Computador não é com a gente, perispírito é computador da alma. Então, vamos ficar atentos, porque agora nós vamos atentar para um fato. É a questão de Jesus no lar. Observe vocês que nesse item, Neio Lúcio recorda as colocações, os ensinamentos de Jesus. E ele faz um desenho muito bonito do trabalho que Jesus desenvolveu na casa de Pedro. Então ele chama isso o poder das trevas. Diz lá Neio Lúcio que este homem, que era um grande servidor da causa do bem, observe, ele era um trabalhador de Jesus também. Ele estava ligado às redes de atenção ao próximo. E quando lá os gerentes, os diretores infernais, né, do mal, das sombras, resolveram persegui-lo. Persegui-lo para tirar aquele homem da senda do bem. Poderiam ter motivos ou não, ou ser os chamados obsessores gratuitos que existem, né? Que existe muito ainda no plano espiritual. E este homem foi tentado em todas as instâncias de sua vida. Fora tentado na fé, fora tentado na morte dos familiares, fora tentado em todos os níveis. Mas para todos esses momentos de tentação, ele saía vencedor, porque estes aspectos da sua personalidade já estavam resolvidos. Então, eles planejaram, e observe como as trevas planejam. Quando nós dissemos trevas, nós queremos nossos irmãos que ainda estão na escuridão, nas trevas da ignorância. Desconhecem o bem, desconhecem. Não vamos dizer que são conhecedores. E que se deleitam muitas vezes nessa ação. Então resolveram, quebrando a cabeça, quando um dos servidores da equipe, eu estou contando com minhas palavras, disse para o chefão do grupo: mas o que nós devemos fazer? Vamos então buscar uma nova forma. Aí o poderoso chefão disse lá: alto lá, calma, não precisa. Não sejam tolos. Apenas cheguem lá perto deste homem e diga que ele não presta, que ele não vale nada, que ele é um zero na criação. Dito e feito. O homem passou a ouvir essas induções mentais e foi enfraquecendo, e foi reduzindo a sua vibração, e foi caindo até que ficou deitado, derrubado em depressão. Em depressão. E diz lá a lição do Evangelho, que eu peço a vocês que leiam, eu vou deixar aí, que este homem morreu, desencarnou, se entregou às induções obsessivas, aos pensamentos que vinham de fora, e enfraqueceu. Esse homem tinha um projeto de vida? Tinha um projeto de vida. Este homem estava atuando vigorosamente? Fervorosamente estava. Mas onde ele foi tocado em determinado momento? Na sua fraqueza, na sua autoestima. Aí é que está. Quando ficamos no passado, ou por motivos de culpa, muitas vezes, a nossa autoestima cai.
Então este homem foi derrotado naquele momento existencial, deixando para trás um grande projeto de amor, de socialização, e que faria de fato muito bem aos seus semelhantes. Então assim é que acontece deixar as famílias por induções, muitas vezes por influenciações, assim que muitos projetos, como empresas, hospitais, escolas, são parados e às vezes a gente vê os companheiros dizerem desavisadamente: eu fiz um projeto muito grande na minha vida. Esse projeto era muito pequeno para mim. Então, observaram? A pequenez das atitudes mentais, sentindo-se pequeno diante da grande obra divina que nos coloca como deuses, como forjadores dos nossos próprios destinos, como construtores da nossa felicidade. E paramos. E não percebemos a gravidade desses momentos existenciais de fraqueza em que precisamos buscar ajuda, ceder ao orgulho, nos tornarmos mais humildes e dizer: eu estou fraquejando, o que é que eu faço para continuar? Eu só gostaria de prosseguir. Quando hoje já temos muitos conselheiros, buscar a ajuda de Deus, ajuda dos amigos. Então, nós não somos pessoas tão fortes como nós pensamos. Aí sim, por que Deus permite? Deus permite, por quê? Quem permite é você. Quem permite somos nós. São espíritos que são instrumentos avaliadores da nossa evolução. Eles vêm para nos testar muitas vezes. Vamos ver se fulaninho está mesmo consciente do papel que ele está realizando. Vamos ver se ele vai desenvolver esse projeto de cura. Se ele vai desenvolver a profissão com dignidade. Muitas vezes espíritos invejosos estão soltos por aí. E o que é que eles vêm fazer? Porque nos acharam bonitos? Sedutores? Não. Porque estão sintonizando com a nossa fraqueza. Vão tocar lá na nossa sombra. Eu não valho nada, eu não presto, eu sou ninguém. Quando na verdade Jesus diz: toda tentação precisa ser vencida. Quem ouve um Cristo segue adiante, sem olhar para trás. Vós sois deuses. Eu faço essas coisas e vós podeis fazer muito mais. Olha que poder Jesus nos passa. Sigam-me, vinde a mim todos vós que andais sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E não nós vamos buscar, meus amigos, os recursos terapêuticos. E quais são eles? Antes que chegue a derrocada. Vigiar e orar. Então vamos nos basear na confiança em Deus. Eu sou Deus em ação. Deus é em mim. Tudo que penso e que realizo, Deus está garantindo. Deus está garantindo essa nossa estadia no mundo. Mas no momento em que nós nos movimentamos para realizar, então a elevação da sintonia e a mudança vibratória. Eleva a sintonia, muda os pensamentos, sai desse grupo de pensamentos. Volta para o foco, se distancia dessas interferências. Mas para isso, nós todos precisamos aprender todo dia que somos antenas espirituais e que vamos sintonizar com a emissora que nós escolhermos. Existem várias emissoras, meus amigos. Veja um aparelho de rádio, né? Veja um aparelho de TV. Onde é que você vai sintonizar? Na emissora do seu agrado.
sobretudo naquelas de alta fidelidade. Então, escolher, acesse o plug e vibre na faixa maior. Mas vibre nessa sintonia de alta fidelidade com Jesus. Vibre, lembrando sempre que a faixa do Cristo é a mais alta. Vinde a mim, todos vós que andais sobrecarregados e oprimidos. Não aceite sobrecarga, não aceite opressão. Saia dessa e atenda ao apelo do Cristo. Vinde a mim, e todos serão consolados e todos serão aliviados. E a consolação que nós vamos ter neste momento é a consolação da compreensão profunda, da resignação profunda dos fatos de nossas vidas, dos fatos que nos cercam, dos acontecimentos. Resignação, obediência sobretudo à lei de Deus, que traça para todos nós o limite das nossas necessidades. E assim, meus amigos, nós vamos seguir adiante. E buscando, aqui nós vamos repetir, buscando melhorar a nossa sintonia, sem nos esquecermos que somos antenas vibratórias. Olha lá, levantou, liga o GPS. Liga o GPS. E segue com esta consciência divina em Deus. E diga, este dia será um dia de muitos milagres em minha vida. Neste dia eu realizarei tudo aquilo que posso e que me for permitido. E estarei consciente de que eu somente sou responsável pelas minhas ações, pelos meus atos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ampare e que as trevas da ignorância não nos alcancem nunca, enquanto estivermos ligados na luz divina, que é o nosso foco de luz superior, Deus, Jesus, sempre, meus amigos. Gratidão a todos. Agradeçamos nesse instante. Agradecemos, Senhor Jesus, nós te agradecemos pela coragem de facear as dificuldades criadas por nós mesmos, pelas provas que nos aperfeiçoam o raciocínio e nos abrandam o coração, pela fé na imortalidade, pelo privilégio de servir, pelo dom de saber que somos responsáveis pelas próprias ações, pelos recursos nutrientes e curativos que trazemos em nós próprios, pelo conforto de reconhecer que a nossa felicidade tem o tamanho da felicidade que fizermos para os outros, pelo discernimento que nos permite diferenciar aquilo que nos é útil daquilo que não nos serve, pelo amparo da afeição no qual as nossas vidas se alimentam em permuta constante, pela bênção da oração que nos faculta apoio interior para a necessária solução de nossos problemas, pela tranquilidade de consciência que ninguém consegue subtrair-nos. Por tudo isso,
e por todos os demais tesouros de esperança e de amor, de alegria e de paz, de que nos enriqueces a existência, sê bendito, Senhor, ao mesmo tempo que te louvamos a infinita misericórdia, hoje e para sempre.